Cirurgia plástica pós-bariátrica. O tema de hoje é um tema extremamente frequente no dia a dia dos cirurgiões plásticos e está se tornando cada vez mais frequente, que são as cirurgias plásticas pós-bariátricas. Toda vez que uma pessoa, um paciente que era obeso mórbido se submete a um procedimento para emagrecimento, como a cirurgia bariátrica, esse paciente vai ter uma perda ponderal muito importante. Às vezes chegando a 40, 50, já tive pacientes que perderam 60 quilos após a cirurgia bariátrica. E é claro que com isso a gente vai ter sobra de pele, porque a pele da gente é como se fosse uma bexiga de aniversário. Eu brinco com os pacientes para ficar fácil de entender. Quando a gente pega uma bexiga de aniversário do saquinho, ela tem uma consistência, uma elasticidade. Se você enche ela de ar e esvazia, ela volta a ficar igual a do saquinho? Não volta, né? E assim acontece com a nossa pele. Toda vez que a gente engorda, essa pele vai sofrer um estiramento, ela vai esticar para poder acomodar aquela gordura que está ali. Quando o paciente emagrece, poucos felizardos conseguem voltar a ser o que era antes da obesidade. A pele normalmente fica com excesso, fica com flacidez e ela precisa ser removida. Então, a cirurgia bariátrica, ela é apenas a primeira cirurgia que esses pacientes vão submeter. Normalmente, os cirurgiões gástricos, que é o cirurgião que é especializado na cirurgia bariátrica, ele pede para o paciente passar por uma fase de adaptação, que inicia com uma perda ponderal grande. Depois o peso desse paciente ele se estabiliza e normalmente esse paciente, depois de um ano e meio, ele vai ter um pequeno ganho de peso de 2, 3 quilos e aí estabiliza e fica normalmente. Quando chega nessa fase do ganho e vem seguido da estabilização, eles liberam os pacientes para iniciar as cirurgias plásticas. É muito comum esses pacientes terem sobra de pele no braço, na mama, no abdômen, nas coxas, no dorso. E claro que essas cirurgias elas vão sendo classificadas, qual vai ser a primeira a ser feita, de acordo com cada paciente e de acordo com o que cada paciente se incomoda também. Então, por exemplo, é muito comum nas mulheres elas iniciarem pela cirurgia do abdômen associada à cirurgia da mama. E no segundo tempo fazer o braço e depois no terceiro tempo fazer as coxas, no quarto tempo fazer os glúteos, que é associado à dorsoplastia. Em homens é muito comum a gente fazer inicialmente o abdômen associado à ginecomastia, porque normalmente também há sobra de pele na mama desses homens. Todas as cirurgias plásticas pós-bariátricas, elas são cirurgias grandes, porque exigem uma grande cicatriz, uma grande ressecção de pele. E isso faz com que a gente não consiga fazer todas elas ao mesmo tempo, pois esses pacientes, junto com a pele, têm perda de sangue, de nutrientes, de grande quantidade de tecido, de célula, e o organismo precisa se recuperar. Então, grandes áreas de cicatrizes são grandes traumas. Esses pacientes já são espoliados naturalmente pela própria cirurgia bariátrica, que todo mundo que já passou em consulta com um cirurgião gástrico, com um cirurgião plástico e já está fazendo o acompanhamento para fazer a cirurgia bariátrica ou já se submeteu a essa cirurgia, sabe que muitos nutrientes que pessoas normais absorvem tranquilamente, quem tem a cirurgia bariátrica não consegue absorver da mesma maneira, por isso toma suplemento e pode ter um pouco de anemia. Então esses pacientes precisam ser muito bem preparados para a cirurgia e precisam ser muito bem acompanhados no pós-cirúrgico. É muito comum abrir um pontinho, ter um pouco mais de seroma, por isso que vocês têm que se preocupar com o pós-operatório também e se preocupar em procurar profissionais que sejam capacitados para esse pós-operatório. Eu espero ter ajudado, um beijo e até o próximo vídeo.